E você acha que borderline só fala de relacionamento afetivo? Não, não é para isso que eu vim aqui. A necessidade do outro é de alguém, de uma companhia. No geral, você aplica para o que você quiser. E olha, só vocês para eu vir aqui no confessionário, porque esse vídeo não é de sintoma de DSM-5. Esse vídeo é sobre a minha vida, sobre o que eu senti e como hoje é diferente. Então, eu sou Débora Gomes, paciente borderline desde setembro de 2013, 10 anos de tratamento, falando aqui com vocês, com vários vídeos, e tô lá no Instagram, @eu-não-sou-TPB, e eu falo com as pessoas lá. Aqui eu me perco. Mas dá um apoio aí, curte, compartilha, se inscreve e aperta o sininho, faz esse negócio todo pra dar uma moral e vamos raciocinar. Lembrei agora de uma coisa que tem a ver, que uma vez numa entrevista, a Ana Beatriz Barbosa, que eu não discordo de tudo, tá, gente? Falou que o borderline é uma folha em branco. E eu não concordo, não. Mas é verdade, nós sabemos que o borderline acaba precisando de afirmação externa, de companhia do outro, por causa do vazio, a solidão deixa muito desprotegido e com sentimentos aflorados, horríveis, insuportáveis. Cada pessoa de uma maneira, não dá para generalizar o que eu sempre falo aqui. Não somos uma folha em branco porque nós temos uma personalidade, sim, misturada com o transtorno de personalidade borderline. Mas sim, nós temos identidade e pode estar por debaixo de muita coisa. Eu vou te dizer que o que eu vou contar aqui, onde é que estava a minha identidade? Misturada, embaixo e aparecendo, e eu acho que com todo mundo é assim. Então, primeiro eu quero fazer uma ressalva de que eu acho que hoje as coisas estão muito extremas na sociedade. Meio que a galera tem que dizer que não precisa de ninguém, que pode viver sozinho muito bem, que a minha companhia é melhor que todo mundo. E não é bem assim. Nós somos seres sociais e é extremamente normal a gente querer um relacionamento afetivo, a gente querer ter amigos, a gente querer se dar bem com os nossos familiares. Não precisa de transtorno de personalidade borderline para a gente ter esses sentimentos. E aí, eu acho muito importante falar sobre isso, porque o tratamento do transtorno de personalidade borderline não é você ficar super ultra heroína que vai subir no topo da montanha e ficar lá 10 anos todo dia. Não é assim, porque as pessoas não são assim. As pessoas buscam outras pessoas, é extremamente normal. Agora, se você olhar aí na playlist, tem um vídeo que parece que é impossível conviver com esse vídeo aqui, que é os problemas de socialização do borderline, a grande dificuldade e o desgaste emocional que acontece na socialização. E mesmo assim, existe a necessidade do outro. Sim, quando a gente tem um padrão psicológico que foi estruturado de uma maneira patológica, que traz com traumas, sentimentos, e no caso do borderline, sentimentos extremos de 8 e 80, valorização, desvalorização, tudo aí tem vídeo, tá? 8 e 80, valorização e desvalorização, tudo isso é muito importante para entender essa loucura que não é o foco desse vídeo, mas as duas coisas coexistem, por incrível que pareça. Então, esse vídeo surgiu eu vendo uma série Netflix, que é uma coisa que eu adoro fazer, sozinha ou acompanhada hoje, que tinha uma festa, era uma festa de criança, de tarde, com uma galera se divertindo. E eu tive lembranças, e por isso eu vim escrever no meu caderninho, que eu já escrevo no meu caderninho. Antes não. Eu tenho até que olhar esses vídeos aí se eu falei besteira, não faço a menor ideia, gente, eu deixei tudo pra vocês verem. Enfim,
Isso me trouxe lembranças bem pesadas de momentos que foram muito difíceis para mim, que é até difícil de eu confessar os meus sentimentos, que é aquela coisa sangrando. Mas é por vocês e por mim também. Qual o problema? A gente é o resultado da nossa vida. Então, estar sozinha fisicamente me dava muita agonia. O fato de estar sozinho fisicamente. Mesmo assim, eu me isolava, mas eu sentia muita agonia o tempo todo. E as horas, os minutos não passavam. Quando? Quando isso, Débora? Não sei quando começou, mas eu lembro dessa sensação quando eu era criança. E cada vez eu posso lembrar dela com mais frequência. Mas é uma sensação que eu vou dizer que eu tive ao longo da minha vida inteira. E vamos supor que num dia eu tivesse um evento no final do dia. O dia não passava, porque eu queria logo estar no evento. Então eu ficava, no caso, olhando o relógio e só pensando nisso. Por exemplo, eu tinha um evento 5 horas da tarde, eu não conseguia pegar o dia anteriormente isso e ficar tranquila, me distraindo com outras coisas. Eu não conseguia, eu sou uma pessoa muito pontual, mas eu sou pontual porque eu sou mesmo. Mas além disso, eu tinha uma ansiedade muito de chegar nas coisas. E aí eu vi assim que tinha gente que se atrasava, ainda mais no Rio de Janeiro, cultura de atrasar. Eu nunca entendi como é que a galera se atrasa. Tipo, a galera não tava super querendo estar ali. Então, assim, eu imaginava, gente, alguém que se atrasa deve ser muito sensacional, porque deve estar se divertindo tanto que chega ao ponto de perder o horário para ir no lugar. Nossa, que emoção. Então, acabava que isso era uma prisão para mim. Isso era uma prisão horrenda de ficar ali sujeita ao meu dia só ter significado no encontro do outro. E aí, encontro geralmente amigos, essas coisas assim. Minha família é pequena, então acabava sendo amigos. E com isso eu fazia amizade e encontrava as pessoas o máximo possível. Um fim de semana sem programação era um absurdo, isso nem acontecia. Quando eu comecei a ter a possibilidade depois, né, que eu cresci um pouco, a adolescência mais ou menos, a idade adulta, e aí enchendo a programação, mesmo trabalhando a semana inteira cheia de coisa, fim de semana não conseguia descansar. Sabe como é que é, né? A cabeça assim, os sentimentos assim, vocês sabem. Então, tava o tempo todo cheia de coisa, o que só contribuía para eu estar cada vez mais exausta. E aí tinha um fenômeno que eu era amiga de todo mundo, para eu sempre ter movimentação, aquela coisa toda. Quanto mais amigos eu tinha, aparentava que eu estava menos vazia. Várias pessoas, ô Débora, tudo bem? Chega aí e tal, bora, pá, né? Dava essa sensação. E o meu sentimento em relação dessas milhões de amizades não era um querer bem falso. Modéstia à parte, eu sou uma pessoa que eu não quero mal a ninguém. Continuo não querendo mal a ninguém. Naquela época também não queria mal a ninguém, não era inveja de ninguém. Numa boa, eu costumava e costumo querer bem das pessoas. Então, assim, não era uma amizade falsa, mas eu me relacionava com pessoas que não tinham nada a ver comigo. Para eu conseguir ter uma quantidade enorme de amizade, não tinha muita seleção. Felizmente, nunca tive amizades assim que iam me levar para drogas, essas coisas, ainda bem.
Mas fora isso, era todo tipo de música, todo tipo de atividade, todo tipo de tudo, enchendo, enchendo, tal. E assim, não havia um questionamento da minha identidade, de quem eu era, o que é comum também. Vamos pensar que não é tudo doença. É comum quando a gente tem 18, 20 e poucos anos, a gente tem, adolescentes também, uma necessidade de estar inserido em sociedade. Então, e a gente se conhece menos. O conhecimento, o autoconhecimento, naturalmente ele vai vindo aos poucos, e com 40 anos é diferente, muito diferente quando você tem 20. Mas estou falando da questão patológica, que mesmo com 20 anos, você querendo estar inserido no ambiente, como um geral, tá? Tô generalizando. É, existe algum critério nessa escolha que não existia em mim devido a essa quantidade absurda. E os tais dos incômodos, dos problemas de socialização do vídeo aí que tem, eles não existiam? Sim, eles existiam. Eu não gostava de comentários que se metessem. Eles existiam muito. Eu não consigo dizer exatamente como, porque essa época é uma confusão na minha cabeça. Mas eu passava por cima. Tipo assim, não importa. O que importa é que eu tenho que ter agenda cheia e se eu não tô com ninguém, eu tô muito incomodada e, tipo, eu passava por cima de mim. E poderia sim me submeter a situações que não tinham nada a ver comigo, mesmo que não fossem situações tóxicas. Ainda bem que não houve situações tóxicas, e quando de repente a pessoa era muito complicado, alguma coisa, felizmente eu conseguia fazer esse filtro. Mas não havia exceções. Que exceções? Momentos em que eu tinha prazer na minha companhia? Sim, existiam esses momentos. Por exemplo, vocês sabem que eu adoro dirigir. Então, quando eu pegava o carro e botava a música que eu gosto alta, aquilo ali eu me lembro que eu adorava. Até quando eu estava em casa, vendo coisas que eu gosto. Na academia, eu era extremamente popular, eu falava com todo mundo, mas durante a aula, né, que a gente fica ali quietinho no canto, eu gostava muito daquele movimento de exercitar o meu corpo. Então, e também ouvia as minhas músicas cantar, vocês sabem que eu adoro cantar. Mas no meio desse sentimento de agonia e solidão e dos minutos não passarem tão intenso, essas exceções de prazer comigo mesma, eu não conseguia visualizar. Não chegava ao ponto de eu falar assim: eu não vou nessa festa não, que eu não tenho muito a ver com ela. Eu vou ficar, não tinha Netflix nessa época, mas assim, eu vou ficar cantando, eu vou ficar fazendo sei lá o que eu gosto, porque essa festa aí vai ser chata, eu nem sou tão próxima do aniversariante. Então, esse raciocínio de me escolher em vez de escolher o outro, não dava tempo devido à intensidade do sentimento. Eu acho que você sabe do que eu tô falando. Então tá. E aí, Débora, 10 anos metendo a cara no livro, fazendo terapia, tomando remédio. Você mudou? Ainda bem que sim. Sim, vamos esquecer essa porcaria de que mudar é ficar perfeito, que ninguém é. Então, se por exemplo ficar em casa 3 dias inteiros, um fim de semana inteiro, alguma hora no meu fim de semana eu vou querer ter um contato social.
Mas aí é todo mundo. Existe uma normalidade na quantidade de contato que alguém quer ter de acordo com a sua personalidade. Mas o padrão doentio é bem diferente. Vamos sempre ter isso em mente. Estar saudável do transtorno de personalidade borderline não é viver o ano inteiro trancado em casa sem precisar de ninguém, estar totalmente feliz cantando, varrendo a casa, tá? Então eu descobri que a minha companhia é maravilhosa. Aí quando foi isso? Eu sei lá. Isso é um processo, isso é uma coisa que vai acontecendo na sua vida, que você vai vendo que, eu não quero ir nesse lugar, eu não vou naquele, essa pessoa não tem nada a ver comigo. E assim, você vai começando a selecionar, vai vendo. E assim, para mim, ainda é um sentimento novo comparado a 31 anos, que foi meu diagnóstico, sem ele existir, e esses 10 anos dele surgindo. Então, eu acho às vezes ele tão libertador e sensacional que eu pareço uma criança com um brinquedo novo. Então, às vezes, vem alguém, agora é assim, vem alguém e chama tal, e eu penso, pô, eu quero estar com essa pessoa, por quê? Porque hoje em dia eu quero realmente estar com quem eu gosto. Então, quando eu falo para alguém, eu quero te encontrar, eu quero te encontrar, é verdade. É verdade. E eu falo isso para uma quantidade de pessoas nossa, muito, talvez 1/10 da quantidade de pessoas que eu falava antigamente, ficaram principalmente, talvez 70%, não sei, das minhas amizades, as pessoas do meu colégio, que a gente tem uma ligação muito forte e é muito, muito gostosa isso da gente se conhecer de verdade. E não fico mais naquela coisa fazer amizades, tanto que até por essa coisa de gostar tanto da minha companhia, que eu parei de malhar em academia e tô fazendo yoga em casa, que é o que eu gosto. Eu amo assim. Eu amo assim. Se parar pra pensar naquela Débora que chegava na academia falando com todo mundo, devia ser irritante. Tá entendendo? Eu acho que eu me irritar. Hoje, a Débora de hoje ia ficar extremamente irritada com aquela Débora. Eu ia ficar assim, caraca, chegou essa mulher. Eu falava pra todo mundo. Eu adoro a paz que eu vivo hoje comigo. É assim, tá, tem vários dias que é o melhor momento do dia. Então, isso aí é isso mesmo, criança com brinquedo novo. Estar com amigos, tô falando amigos com pessoas, significa que eles me acrescentam de alguma maneira, que eles têm um significado na minha vida, ou que é necessário por algum motivo. Seja um motivo ou é de trabalho, ou é de família, ou é alguma coisa necessária do convívio humano. Não é todo mundo, por exemplo, se eu vou na reunião de condomínio, não é porque eu adoro os moradores do prédio. Esse é um exemplo. É porque é um convívio necessário. Se eu vou falar com um feirante, com a manicure, não é porque eu sou mega amiga deles. Mas não tem por que ter problema. Eu não quero ter problema com ninguém, gente. Mas as pessoas que são realmente escolhidas por mim, elas me acrescentam. E elas combinam com os meus valores. E se não combinar, se não for o fato de combinar, não é que assim, aquele negócio de esquerda e direita que eu já falei que eu detesto essa polarização, então não quer dizer que eu sou de uma coisa e vou botar Lula Bolsonaro e o cacete a quatro. Não. Mas se os valores são diferentes de alguma maneira, eu tenho um carinho, eu tenho uma coisa muito boa por aquela pessoa, essa pessoa faz parte da minha história, ou seja, mal ou bem, seja como for essa história, tem um porquê. Isso não é assim, não. Débora, vai ter o aniversário do fulano. Qual é o porquê de eu ir? Não é assim.
uma coisa natural, que para isso acontecer, quem não sente isso deve achar até estranho. Para isso acontecer, eu tive que trabalhar psicologicamente que eu poderia recusar convites. Porque diante da socialização enorme que eu tinha, começou a sensação para mim de que eu recusar convites, eu estava sendo ingrata, eu estava abandonando as pessoas, eu não estava sendo legal. Então, isso também é um processo terapêutico, por isso que é muito importante o autoconhecimento. Vai lá no vídeo Terapia para o Borderline. Tem um conceito de economia que eu fiz administração e eu adoro, que eu amo esse conceito de economia. Se você estudou por essa área, talvez você conheça, que é o custo de oportunidade. Eu acho que na vida, esse conceito de economia, ele é muito interessante de ser aplicado. Basicamente, na economia, eu vou dizer assim, eu vou fazer propaganda, eu vou fabricar este álcool em gel como profissão. Qual é o custo de oportunidade de eu fabricar esse álcool em gel? Vamos supor que eu seja psicóloga. Então, fabricando esse álcool em gel, eu vou ter um rendimento de R$ 5.000 por mês. Mas se eu for psicóloga, eu vou ter um rendimento de R$ 4.000. Aí escolhe, vou fabricar. Não tô falando de qualquer jeito, tá? Não interessa, não tô desvalorizando ninguém. O custo de oportunidade é 4.000. Só que na vida o custo de oportunidade não é dinheiro que eu tô falando aqui. Se eu for para algum lugar, se eu for encontrar pessoas, eu estou deixando de fazer alguma coisa nesse horário. E aí, esse que é o problema atual. Eu adoro a minha cama, eu adoro a minha casa, eu adoro ver Netflix, eu adoro fazer yoga, eu adoro ficar na paz, sabe? Então, o custo de oportunidade dos eventos, de sair de casa para socializar, aumentou. Por quê? Eu tô deixando coisas que eu realmente gosto. Então não vou a lugar nenhum? Claro que eu vou, mas eu tenho que gostar muito mais do que eu necessitava antes. E isso é muito bom. Isso é autoconhecimento, autoestima, amor próprio, porque a sua presença com você mesmo, pode ser até dormindo, tem muito valor. Isso é diferente de momentos depressivos que você não consegue sair de casa. Esse é o momento que você não vai para algum lugar. Você não foi pra festa do fulano e foi no cinema sozinha? Pode ser saindo também. E foi no cinema sozinha? Eu adoro ir ao cinema sozinha. Eu não, mas... Sim, pessoa, ficar numa boa. Isso é saúde mental. Importantíssimo, gente. Mas isso não exclui a necessidade, de acordo com o momento. Mas eu sou border e bipolar. Então, vai ter momentos que eu vou estar mais fraca, digamos, necessitando mais de atenção, estar com as pessoas. Outro momento vou estar mais fortalecida. Então, tem que tomar o cuidado para não cair. Mas é um aprendizado que nunca vai embora. Isso eu tenho certeza, que eu não vou voltar para onde eu estava. Então, assim, eu tenho hoje uma liberdade muito maior. O mundo não vai acabar se eu não tiver uma programação com alguma pessoa. Eu falo que eu tô na paz mundial. Porque às vezes eu vejo que eu tô 3 dias em casa e não tô a fim de alugar nenhum ainda, com 3 dias. Mas existem resquícios, tá? Que eu botei aqui. Se eu ficar muito tempo sozinha, pode incomodar.
O que é normal, né? Acho que isso aí é da personalidade. Sentimentos variam conforme a época, existem fragilidades, desafios. As relações, agora sim, eu vou fazer esse parêntese. As relações afetivas, elas são mais propensas a essas sensações anteriores de necessidade, de pensar que está sendo abandonado, porque para mim é o calcanhar de Aquiles, para muitos borderlines, mas não é para todo mundo, ao contrário do que pensam. Esse é o calcanhar de Aquiles. Então pode vir um vazio, abandono. E nesses momentos pode acontecer um surto, sim. O surto, a crise borderline, que eu digo como sair de mim. Aquela história lá do sintoma 9, com palavra difícil, dissociação, ideação, paranoide transitória, que eu saio de mim e fico. Só que eu volto muito mais rápido. E cada vez eu tô vendo que com menos consequências desse momento de crise. O tratamento, então, não é perfeição. Vamos largar isso. Tem o vídeo aí, não resolve nunca. E se você tem uma necessidade de outras pessoas que chega a atrapalhar a sua vida, você se identificou com alguma coisa que eu falei, você não consegue encontrar a paz no seu momento consigo mesmo, que é possível, tem como sair, principalmente com autocrítica, com reflexão e, vou repetir, terapia para o borderline no seu dia a dia e vai lá no vídeo. Até a próxima.